Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e no nosso Momento Consulte de hoje nós vamos continuar respondendo aí questionamentos feitos por aqueles que nos seguem, né? Nós tivemos uma resposta no episódio 110, né? E vamos agora também responder a 3 questões. E eu inverti a ordem de recebimento, até porque 2 estão conectadas, né? E a primeira delas, e eu peço licença para fazer referência ao nosso querido Antônio Sérgio da Silva, contador lá de São Paulo, e ele assistiu ao nosso episódio 106, em que o Marcos Alcídio, nosso diretor, comentou acerca do cálculo matemático, sobre a visão matemática envolvendo a transferência. E o Antônio Sérgio fez a seguinte questão: bom dia, professor. Assisti o vídeo, convênio 109, uma visão matemática, e ao exemplificar a transferência do crédito, o entrevistado, Marcos Alcídio, disse que se o crédito existente for de 10 e o ICMS da transferência for de 12, o valor a ser transferido será somente 10. E ele concorda, né? Mas, e essa diferença de R$2? Como fica ela nos estabelecimentos de origem e destino? Essa não é uma pergunta que só o Antônio tem colocado, viu, gente? Nós, inclusive, já olhamos alguns decretos e que estão cometendo o pecado de dizer que teria que ser estornado. E eu lembro que aqui, tudo isso é decorrente da ADC 49, que veio em consequência da súmula 166, e que, enfim, entendeu não haver incidência do imposto nas transferências entre estabelecimentos e talvez empresas. Isso já é pacificado. Nós temos mais de uma dúzia de comentários, e ainda vamos longe, né, pelo jeito, porque ainda há muito desdobramento, estão saindo aí as legislações. Aqui no Paraná nós temos também um decreto, e nós iremos comentar em outra oportunidade. E o que aconteceu? O ministro Fachin deixou muito claro, quando provocado, e até por conta da modulação, e eu respondi isso ao nosso querido Antônio Sérgio, que não era para se tratar esta operação, né, de transferência como uma operação tributável, porque não haveria que se falar em fato gerador. Porque para efeitos fiscais é tudo uma coisa só, né? E o que significa dizer que, tecnicamente, nós não estamos diante de um fato gerador, e, por conseguinte, a movimentação que existe, embora seja uma movimentação física, não pressupõe incidência do imposto. E detalhe, o ministro Fachin, na modulação, deixou muito claro que nós não estamos diante daí de uma situação de não incidência ou isenção. Por conseguinte, não cai naquela regra de vedação do artigo 155, parágrafo 2º, em que ele diz que a isenção e a não incidência não dão direito a crédito, salvo previsão em contrário. Se nós não temos uma situação de isenção e não incidência, nós efetivamente não temos que falar em estorno de crédito. E aí é uma máxima do direito: quem pode o mais, pode o menos. O convênio 109, ao regulamentar as transferências, também cumpriu uma determinação, né, da Lei Complementar 204 e, por conseguinte, da própria ADC. Aliás, nós iremos gravar em outro momento uma análise pontual de todo o convênio, resumindo, a rigor, tudo que se tem sobre transferência, diferimento, saída com isenção, né, perda, extravio, lançamento em livros e assim por diante, de forma a reduzir num único momento aquilo que pode ser dito, né? Mas mesmo os estados que estão determinando o eventual estorno desses R$2, né, no exemplo que foi dado e citado pelo Antônio Sérgio, não poderiam fazê-lo. Por quê? Ora, se o texto constitucional, né, não prevê determinação para estorno disso, o ministro reconheceu que nós não estamos diante de uma isenção não incidência, quem é o legislador ordinário, pior, via decreto, para determinar o estorno? Vamos rememorar. Artigo 146, inciso 1 da Constituição Federal, combinado com 155, inciso 12, né, letras D e F. Cabe à lei complementar definir regras de compensação. Este caso não é compensação. A própria decisão da DC 49 e a questão envolvendo a lei complementar 204, com toda aquela complexidade do parágrafo 5º ter sido vetado, não trazem em lugar nenhum determinação de estorno. Poderia fazê-lo? Poderia.
É bom lembrar, muitos anos atrás, a Lei Complementar 102, quando mudou a regra de creditamento de imobilizado, nós fazíamos integralmente e iríamos estornando ao longo de 60 meses, ela inverteu a ótica, determinando o crédito em suaves parcelas de 48 meses. Mas aí eu vou me creditando 1,48avos e fazendo aquele cálculo, né? E se questionou que havia uma restrição, e o Supremo entendeu à época que caberia sim a lei complementar estabelecer regras de compensação. Ali nós tínhamos uma regra de compensação e aquela velha máxima, não se discute se cumpre a decisão, né? De qualquer sorte, aqui nós não estamos falando em compensação, nós estamos falando em transferência. É uma situação pontual. E no comentário que nós pretendemos fazer, inclusive no próprio texto, no livro que nós estamos escrevendo aí sobre hermenêutica tributária para profissionais de contabilidade, nós temos observado que a maioria dos profissionais não observa as leis da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, bem como da Lei Complementar 95 de 98, que trazem regrinhas básicas de interpretação de lei. Qualquer pessoa que lê o caput do Convênio 108 e também a parte de introdução, vai ver que ele se limita a tratar da regra da Lei Complementar 204, que, por sua vez, se limita a tratar daquilo que foi decidido pelo ministro Fachin e pelos colegas lá no Supremo Tribunal Federal. O que significa dizer que, primeiro, ao transferir, né, limitando-se a 12, 4, se for produto importado, 7, não tem nada de anormal, porque em condições normais de temperatura e pressão, eu só poderia tributar 4, 7 ou 12. Então não há mudança de perspectiva nisso, não há o que se falar. Já a manutenção dessa diferença, é sempre bom lembrar que o crédito não pode ser estornado, por quê? Quem pode mais, pode menos. Seu próprio texto constitucional reconhecido pelo ministro, quando no julgamento, quando da leitura e da definição da modulação, que dá direito à manutenção de crédito, fica a velha máxima, quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, isso vale para o crédito integral se eu não optar pela transferência, né? E vale também para a diferença que exceder, né? Quando ele fala em valor limitado, ele tem que ficar com a origem, ele não pode transferir 14 quando o limite é 12. Eu estaria criando um crédito presumido entre os dois estados. Então, não tenho aqui dúvidas de que nós estamos diante de uma situação que, se acontecer qualquer tipo de questionamento, vedação, vai dar pano para manga, vai dar discussão. Por quê? Porque nós estamos falando de crédito escritural. Crédito escritural, no ensinamento do nosso querido professor Roque Carrasa, é aquele crédito que vem numa escritura, numa fatura. A fatura é uma escritura, é um documento. E ele veio recebido, seja ele de dentro do estado, de fora do estado, de onde quer que seja. Se eu recebia 18, 19,5, sabe, sei lá qual é a alíquota. Ao transferir a 12, o excedente ficaria de qualquer forma. E é bom lembrar, a maioria que nos assiste aqui é jovem há muito menos tempo do que eu, né? Quem me conhece sabe que eu uso essa expressão. Não existem velhos, né? Existem jovens há mais tempo, né? No meu caso, e jovens há menos tempo, né? Que são aqueles que nos assistem, né? E nós costumamos dizer, à época em que se discutiu isso, que na prática, quando surgiu a discussão da Lei Candir, quando havia uma discussão no Congresso, se pensava em fazer um crédito compartimentalizado. O que isso quer dizer? Crédito de transporte só poderia ser abatido com transporte, crédito de energia só abatido com energia, e assim por diante. Isso se mostrou inviável. Resumo da ópera, hoje o nosso crédito ele não é compartimentalizado, o que significa dizer que esses 2% que vão sobrar, meu querido Sérgio, você vai poder usar para outra coisa. É evidente que o Estado poderia criar restrições se, ao invés de ser um crédito oriundo de documento fiscal, um crédito escritural, fosse um crédito presumido. Aí a regra é diferente. Por quê? O crédito presumido é uma outorga, é um favor legal. E o Estado tem direito de fazer o que ele bem entender. Ele pode, sim, determinar a diferença a estornar, se estivermos diante de um crédito presumido. Mas no caso dele, eu deixei bem claro a ele que nós estamos falando de crédito presumido. Só para vocês terem uma ideia, eu elenquei aqui, eu peço licença da leitura, alguns itens, né? Eu fui até, quando eu parei, eu falei, poxa, eu escrevi demais, né? A letra O, em termos de argumentos, eu citei, pela ordem aqui, né? Na primeira linha, a decisão do ministro, comecei pela lógica conceitual, tudo nasceu pela discussão da DC 49 em decorrência da súmula 166, que nós não estamos diante de uma isenção não incidência, mas uma situação que não configura fato tirador. Na sequência, eu disse que nós não temos que se tornar a saída sem débito, admitindo que eu não opte por debitar o imposto. Por quê? Porque não configura fato tirador
e isso é uma faculdade que caberá ao contribuinte. Lembrando que, a partir do convênio 109, nós temos ou a transferência do crédito ou a opção pelo débito, que são duas coisas distintas, né? E falamos que o limite realmente é de 4,7 ou 12. Detalhe, para estornar os 2%, ao não optar, nós estaríamos aí cometendo uma ilegalidade, um estorno de crédito, quando o artigo 155, parágrafo 2º, é muito claro ao dizer que será garantido crédito quando cobrado. Os 14 foram cobrados. Se eu só posso transferir 12, em lugar nenhum isso autoriza ao estorno da diferença dos dois. É uma nova discussão, nós vamos saber que muita gente poderá vir, mas é a nossa opinião, pelo menos isolada que seja, mas eu estou fundamentando naquilo que eu acredito como verdadeiro. Se o judiciário vai concordar conosco, o tempo vai dizer, mas a briga continua, né? Eu gosto muito de citar Descartes, porque é a forma adequada que os profissionais de contabilidade pensam, né? Aquela coisa tem que ser lógica, matematizada, e eu cito aqui que não há lógica cartesiana nenhuma na afirmação de eu ter que estornar o excedente. Ora, se eu não tivesse que transferir, eu ia manter tudo. Por que eu tenho que estornar porque eu transferi? Deve ter escrito isso. Qual é a lógica conceitual? Principalmente quando o ministro deixou muito claro que nós não estamos diante de uma isenção, de uma não incidência. Não há nada que exija. Então, não vejo suporte técnico-jurídico para isso, né? Letra E, aqui dos meus apontamentos, né? Isso é o nosso querido Antônio Sérgio, que eu peço licença, sem tê-lo antes conversado, meu querido, mas é que o tema que você levantou é muito bom e merece, então nós estamos fazendo referência a você, né? A letra A, nós só falaríamos, então, se estivéssemos diante de um crédito presumido, como eu disse. Letra F, a Lei Complementar 204, que introduziu a regra de transferência alternativa na Lei Candir, foi simplesmente silente, não tem nada na lei complementar. Lembra que eu falei que o 146, inciso 1, e o 155, inciso 12, letras D e F, é que deveriam determinar regras? A lei 204 não fala nada, absolutamente niente, né? Lembrando os meus queridos conterrâneos aí, italianos, né? De qualquer forma, é importante observar que, além disso, não tem nenhuma restrição, e a lei deveria fazê-lo. Letra G. É normal que o excedente não possa ser transferido, porque o limite de transferência é de 4, 7 ou 12%. Né? Então, aqui não vejo nenhum problema. E nós lembramos que a competência do artigo 155, inciso 2, não dá direito ao Estado de exigir esse estorno. Exceção, como já dissemos, ao crédito presumido. Né? E detalhe, gente. Ah, mas o convênio disse que eventualmente... Não, o convênio não disse. E se dissesse, ele estaria extrapolando o limite constitucional. É sempre bom lembrar, e a minha área de pesquisa, inclusive, né, e foi ratificada pelo professor Roca Rasa, é sempre bom lembrar que quando falamos aqui em convênio, a história do tema de repercussão geral 1093, que aqui não lembra do convênio 95 de 2013, aquele problema do diferencial de alíquota, e o Supremo reconheceu que o limite para convênios é de mera regulamentação. E o convênio aqui caberia, porque ele está regulamentando a forma de transferência. Enquanto está fazendo isso, não há problemas. Aliás, se formos levar ao pé da letra, o convênio não teria competência para definir base de cálculo, porque o artigo 146 diz que é competência de lei complementar. Então, há uma falha da Lei Complementar 204 que deveria ter vinculado, já que há a opção do débito, às regras da própria Lei Candir, e não o fez. Então, aqui pode haver uma pequena discussão também, né? Então, fica aqui a discussão, a inteligência, e nós usamos muito a expressão inteligência da lei. Quando usamos a expressão inteligência da lei, nós queremos dizer qual é o verdadeiro teor, qual foi a intenção da lei. Ou, aristotelicamente, o telos, né? Qual é o significado, o sentimento, a intenção. E o que deve ser observado realmente é o fato de não haver a incidência. O tema 1093 que nós citamos aqui em relação ao convênio 95 de 2013, é a prova cabal, né? De tal forma que este convênio 109 também não teria esse condão. Então, a Lei Complementar 204 não fala isso, a decisão do ministro não fala isso, fala no contrário,
O convênio não poderia falar, isso se falou inconstitucional, né? Isso, inclusive, falávamos dos demais convênios anteriores. Esse é um dos mais corretos que nós vemos. Ainda tem alguns questionamentozinhos, mas nada assim que traga maiores dissabores, né? Não bastasse isso, gente, para se entender aí, nós ainda chamamos atenção, para quem acha que nós estamos fazendo uma avaliação equivocada, da leitura da Lei Complementar 95 de 98, principalmente os artigos 3º a 7º. Né? Nós vamos fazer, eu repito, um vídeo esclarecendo ponto por ponto do Convênio 109, que diz que cabe efetivamente a norma, quando montada e instruída, que ele traga na ementa a síntese do que se trata e no cabeçalho, né, quando começa lá, os estados, papapi, papapá, né, se limite a um assunto que foi proposto. E eles começam fazendo referência a ADIM, ou melhor dizendo, a ADC, a Lei Complementar 204. Ou seja, a única coisa que o convênio poderia tratar é sobre transferência e pela opção do débito, que é facultativo. Então, aqui não há nenhum problema nesse sentido, né? Mais que isso, em razão de tudo que nós dissemos ainda, se nós pegarmos o parágrafo 4º, o artigo 12 lá da Lei Candir, só pode se interpretar aquele dispositivo à luz do que determinou a ADC 49. É bom lembrar que o parágrafo 4º foi dado à redação pela Lei Complementar 204. E lá ficou bem claro duas coisas muito básicas. É só rememorar lá a decisão. Primeiro, manutenção de crédito, porque nós não estamos diante de uma isenção e não incidência, o que não autoriza a estornar o excedente. Né? O crédito é limitado a 4,12, como nós vimos, porque é a alíquota interestadual. Né? Eu não posso prejudicar o Estado de destino. O Pacto Federativo, ele é por equilíbrio, não por repassar um ônus para o terceiro. Sim, repassar mais crédito para o Estado de destino é se livrar do não recebimento e empurrar isso para quem vai receber. Né? E onde estaria escrito que deve se estornar? Ninguém é obrigado a nada, senão em virtude de lei. Isso não sou eu que digo. Está lá no artigo 5º da Constituição, piora. Né? O artigo 150, inciso 1, fala do sentido estrito da lei tributária. Teríamos que ter uma lei, convênio não é lei. Né? A lei complementar não tratou desta forma e nós não teríamos que fazer desta maneira. Né? E é importante ainda, já em grau de conclusão daquilo que nós estamos falando aqui, que fiquemos atentos à evolução dos fatos, porque os estados, infelizmente, estão variando muito sobre isso, tá? E é perceptível, até da leitura do preâmbulo do convênio 109, que não há erro necessariamente no convênio. Aliás, o próprio convênio 124, que trata lá da alteração da substituição tributária, toma o cuidado de referenciar o convênio nos mesmos termos. Mas isso é assunto para uma outra oportunidade. Por enquanto, eu agradeço aqui, Antônio Sérgio, a oportunidade, né? E eu aproveito aqui o ensejo, né, para lembrar que nós vamos ter, na sequência aí, deste momento consulte, nós teremos duas questões muito conectadas de outros dois participantes, né? A Raeda Andrade, tem um H por isso, Raeda, né? E o Ronaldo Rizzi, que peço licença do uso do nome, e nós iremos tratar lá das questões envolvendo o termo de ocorrência, o registro, como é que faz e como é que não faz. Mas isso no próximo, para que nós não fiquemos tão longos, tá bom? Até uma próxima.